Matemática 10º ano, ensino médio, são os níveis abrangidos por esta aula. Correspondente ao capítulo Semelhanças no plano e no espaço, é a aula 2 de razão entre perímetros, áreas e volumes. Do ponto de vista teórico, os conceitos são extremamente simples e a sua aplicação prática é a mais-valia precisamente nesta aula. Portanto, vamos ter uma aula de teórica muito curtinha, mas com prática muito boa para consolidar a teoria. Se gostar da aula no fim, não se esqueça de fazer like. Vamos então à razão entre perímetros, áreas e volumes. No resultado seguinte apresentamos as relações entre perímetros, áreas e volumes de objetos semelhantes e a razão de semelhança. Está aqui uma relação, nada como apresentar. Vamos então aos perímetros e áreas, para começar. Sejam F1 e F2 duas figuras planas semelhantes, com razão de semelhança de F1 em relação a F2 igual a R. Então o quociente do perímetro de F2 pelo perímetro de F1 vai ser igual a R, ou seja, o perímetro da segunda figura sobre o perímetro da primeira figura vai ser igual à razão de semelhança. Portanto, este é um critério muito útil. A razão dos perímetros vai ser igual à razão de semelhança entre os dois objetos. Mas começa aqui já por notar que aqui há uma troca. Portanto, é razão de semelhança de F1 em relação a F2. E nós, quando fazemos o quociente de perímetros, começamos por pôr o perímetro de F2 a dividir depois o de F1. Ou seja, quero eu dizer que aqui aparece F1 e F2 por esta ordem. E aqui aparece F2 e F1 por ordem precisamente contrária. Portanto, devem fixar esta característica, porque ela é pertinente e permite-vos evitar erros triviais. Vamos às áreas. Se fizermos a área de F2 pela área de F1, vamos obter R ao quadrado, a razão de semelhança entre as duas figuras planas ao quadrado. Portanto, vamos ter que a área de F2 sobre a área de F1 igual à razão de semelhança ao quadrado. Portanto, aqui as figuras têm que ser planas para nós conseguirmos fazer de forma simples o seu perímetro e também a sua área. Apesar de também haver o conceito de áreas de figuras não planas, aqui este resultado refere-se precisamente a áreas planas. Agora, os volumes. Temos novamente, agora em vez de figuras falamos em sólidos, semelhantes, com razão de semelhança de S1 em relação a S2 igual a R, e o quociente do volume de S2 pelo volume de S1 vai ser igual a R ao cubo. Portanto, note-se novamente que temos a razão de semelhança de S1 em relação a S2, portanto aparece S1 e S2 por esta ordem, e aqui aparece S2, S1 pela ordem contrária. Portanto, vamos ter que o quociente dos volumes é igual a R ao cubo. Portanto, há que fixar, em qualquer um destes casos, para o perímetro, área e volume, precisamente esta característica. E já está, em termos teóricos, os conceitos que precisamos para praticar já estão apresentados. Tal como foi dito, são extremamente curtos. Agora, o mais importante é praticá-los, porque os exercícios são muito frequentes em avaliações. Temos então aqui dois objetos. Vê-se logo que são semelhantes, o F1 e o F2. Ainda assim, está aqui a dizer que são representadas duas figuras semelhantes, para formalizar precisamente a nossa observação. Agora, dizem-nos que o perímetro de F1 é 16, o perímetro desta primeira figura, e a sua área é 6 cm². E a razão de semelhança de F1 para F2 é igual a 1,5. Ora, o que é que significa isto ser 1,5? Para passar daqui para aqui, aumenta 50% das dimensões todas, não é? É o que significa. Aumenta 50%, mas note-se que a área é bem mais generosa, não aumenta 50% da área. Vamos ver que aumenta bastante mais. Diz que a razão de semelhança é 1,5. E queremos então, sabendo tudo sobre F1, queremos saber determinadas coisas para F2, que são precisamente o perímetro e a área. Ora bem, então temos que relativamente ao perímetro, se a razão de semelhança é de F1 para F2, eu vou fazer o perímetro de F2 sobre F1, que é ao contrário. Ou seja, aqui aparece F1, F2, aqui aparece F2, F1. Sabemos que o quociente dos perímetros é igual à razão de semelhança. É um resultado que foi apresentado na página anterior e, por isso, vamos substituir os elementos que nos dão. Como nos dizem que o perímetro de F1 é 16, cá temos o 16. A razão de semelhança é 1,5, aqui a temos. E agora passamos o 16 a multiplicar pelo 1,5 e fica então que o perímetro de F2 é 1,5 vezes 16, ou 16 vezes 1,5, e com isto
e com isto nós vamos ter que 16 vezes 1.5 é 24, portanto, contas feitas dá 24 e chegamos à conclusão relativa ao perímetro da segunda figura, que é 24. Portanto, aqui temos o perímetro de F2 é igual a 24 cm. Vamos agora à área. Neste caso, sabemos que, novamente, a razão de semelhança de F1 para F2 é 1.5, portanto temos a ordem 1, 2. Aqui temos a ordem 2, 1, portanto é ao contrário. A área de F2 sobre a área de F1 é igual a R ao quadrado. Ora, temos então que a área de F2 sobre 6, porque nos dizem que a área desta figura é 6 cm², portanto vai dar 1.5 ao quadrado. 1.5 ao quadrado. O 6 passa a multiplicar para ali e vamos ter que a área de F2 para o segundo membro, portanto, é 6 vezes 1.5 ao quadrado e por isso vamos ficar com, contas feitas, 13.5. 13.5. Portanto, passa de 6 para 13.5. Portanto, note-se que não é proporcional. Apesar desta figura ser 50% maior do que esta, não é? Para a área ser maior em 50%, 50% de 6 é 3. Teria que ser 9, mas não é nada 9. É 13.5. É 13.5. Portanto, muito, muito maior do que 50%. Claro que é pertinente perguntar, então, mas se é maior que 50%, se é maior em mais que 50%, é maior quantas vezes mais? Ora, dá-se o caso de 1.5 ao quadrado ser igual a 2.25. Portanto, nós fazermos 6 vezes 1.5 ao quadrado é mesmo que fazer 6 vezes 2.25, o que significa que a área passa para o dobro e mais 25%. Portanto, 2.25 é o dobro e mais 25%. Portanto, é muito maior e, aliás, observando as duas figuras, a percepção é precisamente esta. É maior em mais do dobro, é assim que podemos pensar. É maior, segunda razão, R ao quadrado. No caso, o perímetro não. O perímetro aumenta 50%. Portanto, metade de 16 é 8 e 16 mais 8 dá 24. Portanto, está correto. No perímetro aumenta, digamos, proporcionalmente relativamente à razão. No caso da área, isso não acontece. E vamos ver que no caso do volume ainda vai ser mais acentuada a diferença, porque já foi apresentado o resultado de R ao cubo. Aumenta a segunda razão de R ao cubo. Aumenta. Quem diz aumenta, diz diminui, depende do que estivemos a considerar. Podemos então concluir que a área de F2 é igual a 13.5 cm² e está completo, portanto, o primeiro exemplo. Vamos a um segundo exemplo. Tridimensional. Temos aqui o volume. Queremos saber o volume do cone truncado da seguinte figura. Portanto, ser truncado significa que se extraiu uma parte do cone, extraiu-se esta parte de cima, e, portanto, eu tenho uma chaleira em casa assim, nunca lhe calculei o volume, portanto, limito-me a ver o que é que está lá escrito e a confiar no que eles lá têm, mas também se quisesse medir também eu fazia bem, enchia de água e depois despejava para um recipiente graduado para conseguir saber que medida tem, não é? O que é facto é que nós na prática muitas vezes não temos esta facilidade de fazer essa medição do volume desta forma tão simples e aliás quando produziram também não foi por experimentação, fizeram as contas em papel e lápis seguramente para conseguir saber que volume é que conseguiam obter com determinadas dimensões, como é óbvio. Bom, as dimensões estão aqui assinaladas. A altura deste cone imaginário, portanto, que é o cone completo, sem ser truncado, é 9. Diz aqui que desde a truncagem, desde esta parte, deste topo até à base são 6, e aqui temos um raio igual a 4, tudo em decímetros. Ora, queremos saber o volume do cone truncado. Então, como vamos fazer? Nós sabemos que o volume do cone grande e o volume, vamos denominar por VG e por VP, os volumes do cone inicial e do cone extraído. Ou seja, temos que VG é o volume deste cone inicial e VP o volume do cone extraído. Ora, são cones semelhantes, disso não há dúvida. Também não ficaria mal no enunciado aparecer essa informação de que os cones são semelhantes, mas nós sabemos que são. E, portanto, nós temos que o volume do cone grande vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Portanto, é 1/3 vezes π vezes 4 ao quadrado. Portanto, o raio
da base é 4, a área da base é πr ao quadrado, a área deste círculo, πr ao quadrado vezes a altura, que é 9, e portanto é 48π. E porquê é que eu fiz o volume do cone grande? Porque sabemos que há uma relação entre os volumes de figuras semelhantes. Sabemos que vai haver no quociente dos dois volumes uma razão que é r ao cubo. E por isso é que eu estou a fazer o volume do grande para depois saber o volume do pequeno. Vamos agora fazer a escrita do problema matematicamente. Portanto, queremos o volume do cone truncado, ou seja, nós vamos ter que extrair ao volume grande o volume pequeno. Vamos ter que extrair ao volume deste cone grande o volume deste cone mais pequeno, e ficamos então com o volume do cone truncado. Já temos o volume do cone grande, falta-nos o volume do cone pequeno, que é semelhante ao grande, segundo uma determinada razão. Vamos então notar que os dois cones são semelhantes e determinar a razão de semelhança do cone menor para o maior. Vamos fazer ao contrário, do maior para o menor, é indiferente. Neste caso vamos seguir o critério de ser do menor para o maior. E vamos então ter que, se daqui aqui são 6, naturalmente que daqui a aqui são 3, e vamos ter aqui dois triângulos que já foi visto numa aula anterior. Se forem ver a aula relativa à definição e critérios, vão encontrar exercícios semelhantes, onde nós temos a garantia de que este triângulo grande e este pequeno são semelhantes. E são semelhantes por que motivo? Bom, têm ambos um ângulo de 90 graus, de amplitude 90, e têm um ângulo em comum. Este ângulo é comum ao triângulo pequeno e ao triângulo grande. Portanto, é um critério conhecido de semelhança de triângulos, que é o critério ângulo-ângulo. Basta que haja dois ângulos iguais, geometricamente iguais, para os triângulos serem semelhantes. E se são semelhantes, nós então poderemos fazer isto que aqui está. Ora bem, vamos ter que, do menor para o maior, a razão de semelhança pode ser obtida fazendo a medida deste lado do grande sobre a medida do pequeno. A medida do pequeno. Portanto, a medida do pequeno é 3, a do grande é 9. Portanto, este lado grande está em correspondência com este lado do pequeno. Portanto, 9 a dividir por 3 fica 3. Quer dizer que é o triplo. Tem o triplo tem o triplo das medidas. É o que significa. Não é? Um tem 9, o outro tem 3. E, portanto, repare-se aqui ainda num pormenor. Cone menor para o maior. E nós fazemos aqui ao contrário. Pomos a medida do maior sobre do menor. Portanto, isto já foi explicado atrás. É um pormenor a ter em conta. Mas nós também podemos confirmar se está tudo bem da seguinte maneira. Se é do menor para o maior, dá 3. Como a razão de semelhança é maior do que 1, é porque é uma ampliação. Portanto, está correto. Do menor para o maior, há efetivamente uma ampliação. E por isso, se a razão de semelhança é 3, vamos ter que o volume do grande sobre o volume do pequeno vai ser R ao cubo. Portanto, lá está. Mais uma vez, menor, maior, e aqui é ao contrário. Maior, menor, grande, pequeno. Vai ser R ao cubo. O resultado foi apresentado anteriormente. Agora é só substituir. Nós já sabemos que o volume do grande, já o fizemos lá atrás, é 48π. Já foi feito. E 48π sobre Vp, que é a nossa incógnita, é razão ao cubo, que é 3 ao cubo, que é 27. E, portanto, vamos poder fazer a passagem do Vp para o segundo membro. E passamos o 3 ao cubo para o lugar do Vp. Fazemos aqui uma operação útil para encontrar a solução, ou encontrar o valor da incógnita Vp. E agora simplificamos o 48 sobre 27. Podemos fazê-lo dividindo o numerador e o denominador por 3. 48 a dividir por 3 dá 16. 27 a dividir por 3 dá 9. E ficamos então com 16π sobre 9. E então, o volume do grande menos o volume do pequeno vai ser o 48π, que é o volume do cone grande, que foi feito lá atrás, menos o volume do pequeno. Podemos reduzir ao mesmo denominador, multiplicando portanto, 48π sobre 1 por 9, o numerador e o denominador, fica então 432 sobre 9. E agora, fazendo a continha, 432 menos 16π conduz-nos ao 416. Portanto, 432π menos 16π conduz-nos a 416π sobre 9. E então temos o volume pretendido. Podemos concluir que o volume do cone truncado é então 416π sobre 9 decímetros cúbicos, já que as medidas são todas apresentadas em decímetros. Está então resolvido o problema muito, muito importante, portanto, de obter triângulos que estão implícitos na figura para obter razões de semelhança e depois relacionar os volumes. Portanto, consegue-se fazer
consegue-se fazer desta forma. Portanto, este exercício é muito genérico, é muito importante, devem ouvi-lo mais que uma vez, caso não tenham percebido à primeira. Vamos a um terceiro exemplo. Ora, temos então uma botija de gás com a forma de um cilindro com uma semisfera na parte superior. Portanto, como a figura indica, estão aqui apresentadas as dimensões e, portanto, vamos conseguir com estes dados obter todas as dimensões importantes na figura. Quais as dimensões de uma botija semelhante com mais 50% da capacidade? Ou seja, para nós aumentarmos em 50% esta capacidade, o que é que temos que fazer? Temos que aumentar esta medida em 50%, ou seja, aumentar em 50% metade, portanto, de 8 é 4. Terá que passar para 12 aqui e aqui para 6 mais metade de 6, ou seja, 6 mais 3, que é 9? Não, vamos ver que não. Vamos ver que não é preciso tanto. Vamos ver que basta fazer um ligeiro aumento nestas medidas, segundo uma razão que há de ser relacionada com o R ao cubo, para obter o pretendido. Queremos mais 50% de capacidade, portanto, ainda é mais metade do que aqui está. Ora, vamos então considerar VN e VI os volumes das botijas nova e inicial. Portanto, a inicial é esta que aqui está. A nova é aquela maior que vamos pretender para ter 50% a mais de capacidade. Vamos então notar que, se queremos 50% a mais, temos que o volume da nova tem que ser igual a 1.5 vezes volume da inicial. Para nós aumentarmos uma quantidade em 50%, ou fazemos essa quantidade mais 50% dela, ou então multiplicamos logo por 1.5. Portanto, isto é muito importante se nós queremos, olha, por exemplo, calcular o IVA. Se tivermos o IVA a 25% e tivermos o valor de um preço sem IVA, se quisermos saber qual é que é o preço final com o IVA, multiplicamos se as calças custam 50 euros e temos que lhe meter o IVA, é 50 vezes 1.25, se o IVA for a 25%, 1.25 vezes o preço das calças. Portanto, não é preciso estar a fazer o preço de 50 mais 0.5 vezes o 50. Não é preciso nada disso. Portanto, é muito mais fácil fazer assim. E agora, com isto, o que é que nós conseguimos? Conseguimos obter um elemento importante. É que o volume da nova sobre o volume da antiga, portanto, está aqui a multiplicar, pode passar a dividir para o primeiro membro, está no segundo membro a multiplicar, vai ser igual a 1.5. O quociente dos volumes é 1.5. E temos com isto então, que o volume da nova sobre o volume da inicial é igual à razão ao cubo. Portanto, nós sabemos isto, sabemos que é uma informação que foi apresentada no início desta aula, logo na primeira página. Portanto, o quociente dos volumes é igual à razão ao cubo e, por este motivo, nós temos que a razão ao cubo vai ser igual a 1.5. Então, qual é que vai ser a razão? Naturalmente que a razão vai ser raiz cúbica de 1.5. Resulta de passar este cubo raiz para o segundo membro. Portanto, a razão de semelhança que vamos precisar vai ser, que é a razão de semelhança entre os objetos, vai ser de raiz cúbica de 1.5. Número pouco simpático. Pois, naturalmente. Então, mas estas coisas não tem que haver simpatia nos números. Só casualmente é que há simpatia nos números quando ela é forçada. Quando ela é forçada por quem faz a pergunta a dar números certos, porque, regra geral, no dia-a-dia, no cotidiano, os números são como são. Não são números acessíveis. Vamos então chamar o H de n e chamar a altura H de n e diâmetro D de n a altura e o diâmetro da botija nova. Ou seja, assim a altura H de n e diâmetro da base D de n da botija nova devem verificar, portanto o que nós queremos é mesmo o diâmetro da nova e a altura da nova. São as dimensões que precisamos para ter a botija com as dimensões identificadas. O que é que eles devem verificar? Bom, então naturalmente que a altura da nova, se a razão de semelhança era raiz cúbica de 1.5, a altura da nova sobre a altura da antiga, que é 6, vai ter que ser igual à razão de semelhança, que é a raiz cúbica de 1.5. A altura da nova sobre a altura da inicial tem que ser raiz cúbica de 1.5. Passamos o 6 a multiplicar para o segundo membro e fica 6 raiz cúbica de 1.5, a altura da nova. E também temos que o diâmetro da nova sobre o diâmetro da antiga, que é 8, vai ter que ser igual a raiz cúbica de 1.5. Portanto, vamos ter que os lados têm que ser diretamente proporcionais e, com isto, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que
o diâmetro da botija nova vai ser 8 vezes raiz cúbica de 1.5. Ora, mas nós só com estes números também não conseguimos perceber bem aquilo que foi observado inicialmente. Se aumenta muito ou aumenta pouco. Vamos aqui ver. Ora, podemos concluir que a botija nova deverá ter uma altura de 6 raiz cúbica de 1.5, que é aproximadamente 6.87 decímetros, e o diâmetro da base 9.16 decímetros aproximadamente. Ou seja, para aumentar a capacidade em 50%, este tem que passar não de 8 para 12, mas de 8 para 9.16, o que é espantoso. Hein? E aqui não passa de 6 para 9, mas sim de 6 para 6.87. Garanto-vos que se forem fazer o volume desta botija nova, fazendo um terço da área da base, não, fazendo o volume do cilindro mais o volume da esfera, e das duas, portanto da botija pequena e da grande, eu garanto-vos que uma tem o dobro, tem 50% a mais de capacidade do que a outra. E, portanto, está aqui uma observação muito pertinente. Aumenta um pouco para o lado, aumenta um pouco em altura e passa logo para 50% a mais de capacidade. Isto acontece em termos intuitivos, que ela aumenta para todos os lados, não aumenta só numa dimensão, portanto aumenta em 3 dimensões e faz com que aconteça esta situação com muito mais capacidade. Recomendamos agora que se pratiquem os conceitos adquiridos nesta aula, com a ficha de semelhanças no plano e no espaço relativa à aula 2, razão entre perímetros, áreas e volumes, para consolidar devidamente esta matéria. E se gostou da aula, não se esqueça, no fim, de fazer like.